E aí, seres humanos, beleza? Tranquilos? Então, beleza, a gente vai lá, ó. Prosseguindo com Gênero Paródia 2. Então, esse aqui é o segundo arquivo, a semana 2 de estudos para vocês, beleza? Pega na primeira página e acompanha comigo. Observe os textos a seguir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Esse texto é 1 Coríntios 13, né? Então, esse texto foi retirado de uma Bíblia católica, de uma Bíblia cristã, católica em específico, e está disponível em versão impressa e na internet também. Acompanha o texto ao lado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esse segundo texto é retirado de uma canção chamada Monte Castelo, que é do Legião Urbana, uma banda aí que teve muito em alta anos atrás. Vamos pensar aqui comigo. Lendo a letra dessa canção, vocês conseguem perceber como que tem algo que é parecido com o texto da Bíblia? Pois bem, isso aqui vai trazer para nós um conceito que é muito importante para que a gente entenda o que é uma paródia de forma plena. Então olha só, quando a gente consegue ler um texto e percebe que nele existe alguma coisa que é parecido com um texto que já existia antes, a gente tem o que a gente chama de intertextualidade. Intertextualidade. Que diabos é isso? Ó, intertextualidade. Então olha só, esse inter significa entre, né? Pergunto para vocês, o que veio primeiro? A canção do Legião Urbana ou a Bíblia? Não precisa pensar muito, né? A canção é de 1989, então não tem nem o que pensar. A Bíblia é muito mais antiga. Então olha só, a gente consegue perceber que quando o autor dessa letra foi pensar nessa canção, foi pensar na letra que seria cantada na canção, ele tomou por referência o texto da Bíblia. Ele queria que no texto dele aparecesse de alguma forma algo que lembrasse a Bíblia. Então o que é a intertextualidade? É justamente essa influência que um texto mais antigo tem num texto mais novo. E a gente sabe, né, que primeiro veio o texto da Bíblia, muito mais antigo, e depois a canção. Então olha só, aquele texto mais antigo, ele vai influenciar de alguma forma o texto novo. Então aqui, ó, a gente tem a original, certo? E aqui a gente tem o intertexto. A gente chama de intertexto todos os textos, todas as obras, todas as fotos, pinturas que se baseiam em alguma coisa que já existia, entenderam? Então o que a gente tem? Um diálogo, uma conversa entre os textos. O que é mais antigo influencia o mais novo, beleza? E essa intertextualidade, ela acontece ou por semelhança ou por diferença. Acompanhando comigo aqui. Quando eu falo assim, ó, não grite. E quando eu falo, não levante a voz. Ah, não me manda não gritar. Então tá, então não levante a voz. Vocês conseguem perceber que tem uma diferença, que tem uma semelhança entre as duas? Esta aqui foi pensada para preservar o mesmo sentido dessa primeira. Então olha só, você tem uma intertextualidade de semelhança, porque você mantém a ideia original, só fala isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Agora, quando nós falamos assim, ó, pronto, vamos pensar aqui no parabéns, né? Que está lá na apostila, está lá no material. Parabéns a você nesta data querida. Vamos fazer aqui, ó, pensando nesse parabéns, na sonoridade do parabéns, uma outra versão. Poderia ser: não aguento você.
bicho chato demais. Olha só, a gente se baseou no parabéns, na melodia do parabéns, na estrutura do parabéns, para criar uma outra. Só que o tema é completamente diferente. Concordam comigo? Então, se você tem uma intertextualidade, porque a gente pensou no parabéns para fazer, mas temos um tema diferente, a gente tem uma intertextualidade da diferença. E olha só, que curioso. Ei, rapaz, tudo vivo aqui. Olha só que curioso. A nossa querida paródia é justamente uma intertextualidade da diferença. Por quê? Porque a paródia, ela se distancia do tema original. E para essa aqui, como é que a gente chama? Opa, temos um nome também. Essa aqui é a nossa gloriosa paráfrase. Olha só, paráfrase é da semelhança e paródia é da diferença. Tudo bem? Paráfrase. Você tem uma intertextualidade de semelhança. Ou seja, você vai reafirmar uma ideia. Apenas falando isso de uma maneira diferente, trazendo os aspectos da obra original de uma maneira diferente, mas com o mesmo sentido. Então, na paráfrase, você mantém o sentido. O que não acontece na paródia. A paródia é uma intertextualidade da diferença. Então, quando você tem aqui, mantém o sentido, na paródia você tem a mudança. Então, a paródia muda o sentido da obra original. Tudo bem? Então, olha só, o que é importante? Intertextualidade é o diálogo entre os textos. É a influência de um texto mais antigo a um texto mais novo. E ela pode ser paráfrase, paródia. Não é que ela só pode ser os dois tipos. Existem outros, tá bom? Mas em específico estamos estudando paráfrase e paródia. Paráfrase mantém o sentido, mas fala de uma forma diferente. E a paródia muda o sentido original. Tranquilos? Na sequência a gente vai resolver os exercícios e vai ficar mais fácil para vocês. Mas antes disso, uma última coisa. Vamos lá. Fiz a mágica aqui. Olha aqui. Parabéns a você, neste dia especial, alegrias de monte, longa vida final. Não aguento você, bicho chato demais, vai pra longe de mim, não volte nunca mais. Mas parabéns mesmo assim. Olha só, pensa comigo no parabéns. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha comigo aqui. Vocês concordam que com a leitura mais atenta, a gente tem a mesma intenção? Olha só. Parabéns a você, neste dia especial, alegrias de monte, longa vida final. Se você ler isso aqui e comparar com a letra original, consegue perceber que a intenção é exatamente a mesma. Só mudou o jeito de dizer. Agora olha isso aqui. Não aguento você, bicho chato demais, vai pra longe de mim, não volte nunca mais. Mas parabéns mesmo assim. Nesta aqui, você já consegue perceber que a intenção é exatamente a oposta, né? Enquanto no parabéns original e nessa aqui, ó, nessa versão, a gente tem uma reafirmação de coisas boas, nesta aqui você tem uma letra que está depreciando a outra pessoa, né? Que está sendo uma zombaria com a outra pessoa, está diminuindo essa outra pessoa que está recebendo. Então, se essa aqui confirma a intenção original, essa é uma paráfrase. Fala as mesmas coisas, só que de um jeito diferente, com outras palavras. E esta aqui, que se distancia do tema do parabéns original, é uma paródia. Conseguem perceber essa diferença? Distanciou do original, paródia. Reafirmou o original, paráfrase. Tranquilos?
Na próxima tem os exercícios. Falou, seres humanos!